E aí, como foi a sua Econoweek? E aí galera, esse é o Econoweek, a tradução da economia na semana Econoweek, eu, Ettore Sanches. E eu, César Esperandio. Vamos mostrar pra vocês que a economia é mais fácil do que 2015, porque 2016 será osso. Não precisa ter assistido os vídeos anteriores para entender esse vídeo aqui, mas é legal você assistir os anteriores para entender os períodos anteriores. É justo. Começamos com a eleição do primeiro presidente do Brasil que o povo elegeu. O mais bonito, o mais novo e também o que deu mais ruim até agora. Sim, estamos falando de Fernando Collor de Mello. Ele assumiu no meio de uma das maiores inflações da história do Brasil e quase sem nenhum dinheiro. De cara ele já anunciou o Plano Collor 1 e nós voltamos ao Cruzeiro. Cruzeiro 3, a volta dos que não foram. Sim, essa foi a terceira vez que o Cruzeiro passava a ser a moeda oficial do país. O grande problema da época era a inflação, que batia 6.000% ao ano. Os formuladores desse plano acharam que os planos anteriores não tinham resolvido o problema da inflação, porque eles colocaram muito dinheiro em circulação muito rapidamente ao trocar as moedas. Daí decidiram trocar a moeda de maneira ordeira e vagarosa. Até que faz algum sentido. Quando você coloca muito dinheiro em circulação, supondo que o país está produzindo o máximo que pode, as pessoas compram mais. Falta produto e o preço sobe. Mas aí vem o que eu considero a sacanagem da sacanagem. Para restringir o volume de moeda em circulação, os vida louca lá sequestraram 80% de tudo que tivesse investido e que superasse 50 mil cruzados novos. E disseram que iriam devolver depois de 18 meses com uma taxa de remuneração. Tem gente que não recebeu até hoje. Como eles achavam que o erro dos planos anteriores era que tinha moeda demais em circulação, emissão de moeda rápida e desordenada, refizeram o que tinha sido feito em planos anteriores. Congelaram preços e salários. Pararam de incentivar a exportação, liberaram o câmbio a fim de promover uma abertura comercial na economia para entrar os produtos internacionais. Além disso, criaram um imposto sobre grandes fortunas, um salve para Luciana Genro. E por fim, disseram que ia reduzir os gastos do governo, mas esse último aí ficou só no... Resumindo, fizeram o que os outros planos fizeram e além disso mataram a indústria nacional, visto que a economia foi protegida há anos e a concorrência era, obscena dada a diferença de tecnologia. Por fim, disseram que o governo iria conter os gastos e quem pagou toda a conta foi a população com o confisco do dinheiro da rapaziada. Agora coloca o gráfico aí para os caras verem que se a inflação cair. Tá aí ó, a inflação caiu dos mais de 6.000% para 337,8%, a mínima do período. Mas ainda não era o suficiente. Os preços e salários estavam controlados artificialmente, ou seja, na mão, era porrada, era lei. E esse negócio de sequestrar os investimentos só poderia dar em merda pro playboy do saco roxo aí. Até tentaram reverter a cagada com o Plano Collor 2, mas todo mundo estava insatisfeito com a sacanagem. Derrubaram a ministra da Fazenda Zélia Cardoso de Mello e colocaram o Marcílio Marques Moreira. Esse maluco iniciou o plano Marcílio, o nome do cara. Mas a inflação voltou a subir e já era tarde demais para salvar o governo. Volta pra nós. Quando o próprio irmão do Collor entregou a cabeça do presidente numa bandeja, caguetando geral, inclusive o PC Farias, a casa caiu e nos escombros ficou o Plano Marcílio. Pouco tempo depois o Collor foi colocado pra fora. Quando o bonitinho se mandou, entrou o vice Itamar Franco, que colocou o Fernando Henrique Cardoso no Ministério da Fazenda, e esse começou a juntar uns doideiras lá da economia da PUC-Rio, que tinham ido estudar em Chicago e os cambau para bolar um plano pro Brasil. Enquanto os caras estavam bolando o plano, a inflação chegou a ficar acima dos 5.000% de novo. Veja o gráfico e avalie se o plano deu certo. Quem quiser se emocionar pode, que a gente não vai zoar, vai tranquilo. Volta pra nós. O plano deu certo pra cacete. O Cruzeiro Real entrou em circulação quase que como uma edição mais valiosa do Cruzeiro. Foi tipo assim, como se hoje a gente fizesse uma moeda que valesse R$1.000 e chamasse de Econoweek. Mas a gente não tiraria o real de circulação que passaria a ser usado como centavos hoje em dia. O Plano Real em si começou em março de 94 e instituiu uma regra de conversão baseada na URV, Unidade de Real Valor. A URV era a referência para a correção dos valores, antes de começar a desindexação. Indexação da economia é quando ocorre reajustes de preços e salários baseados no índice oficial de preço e desindexação é quando esses reajustes não são mais baseados nesse índice. Exemplo, eu tenho uma padaria que só faz pão. Hipoteticamente, os meus custos de fato não subiram, mas eu vi que o IPCA, o índice de inflação,
subiu 10% e eu reajusto os preços dos meus pães em 10%. Portanto, o preço do meu pão está indexado ao IPCA. O perigoso disso é que pode ocorrer um efeito dominó. Como a inflação é baseada numa lista de itens que a gente consome, o preço do pão subiu por causa da inflação, o que causa mais inflação, que eleva o preço de outros itens, inclusive o pão de novo, e causa mais inflação e assim vai. Esse é o perigo da indexação somada à inflação elevada. Entra num espiral e leva tudo pro escambau. Logo, se o problema da inflação no Brasil é a indexação que retroalimenta a própria inflação, deixando-a maior, os caras pensaram em desindexar a economia de algo que estava subindo tanto. E eles pensaram, vamos indexar mais, para depois desindexar. Como é que é? Eles criaram a referência que reajustaria os preços, a URV. A partir daí o governo ajustou tudo com base nessa URV e o resto da economia seguiu. Aí a URV será atrelada ao câmbio. Exemplo, o câmbio sobe 50%, a URV é reajustada em 50% e toda a economia é reajustada em 50%. O que foi quase uma dolarização da economia. A economia estava dolarizada, só que sem aceitar dólar. A hora que todo mundo estava corrigindo todos os preços pela URV que refletia o câmbio, nós colocamos a moeda real em circulação que tinha equivalência de 1 para 1 com o dólar, desindexando a economia de uma vez só. Peraí, deixa eu ver se eu entendo. Vai. Vou fazer um resumo. Os caras indexaram toda a economia a um único índice e reajustaram juntamente com o câmbio, que subia cada vez mais. A hora que todo mundo usou a URV lá como referência, eles colocaram a URV como sendo R$1 e R$1 como sendo equivalente a $1. Exatamente. Aí mantiveram o câmbio meio que fixo e as pessoas não reajustaram os preços, acabando assim com a inflação. O plano deu certo, mas como vocês viram aqui o Manganão falando, o câmbio estava quase fixo. Passou o tempo e o plano foi dando certo, mas a gente tinha um câmbio de 1 para 1 com o dólar. Os produtos importados vieram a galope pro Brasil em grande quantidade, dando uma zoada na indústria brasileira. Na época que era para ter liberado o câmbio, o FHC não fez. Ou por medo de voltar à inflação, ou porque estava quase chegando as novas eleições. Por um ou por outro, assim que virou o ano de 1999, ele tinha ganhado a eleição, ele liberou o câmbio. Isso deu uma ferrada numa galera e tal, a inflação deu uma subida, mas os caras adotaram as metas de inflação e o tripé econômico. As metas de inflação são usadas até hoje, que é um alvo com uma margem. O Banco Central tem que manter a inflação dentro deste alvo com essa margem. O tripé econômico é a meta de inflação, o câmbio livre, Banco Central independente para mexer nos juros e tudo isso com um superávit, que significa gastar menos do que arrecada. Isso fez com que a inflação ficasse controlada até o Lula. A rapaziada não perdoou o FHC e colocou o Lula lá. Só que a galera ficou com medo do Lula e isso fez com que o dólar subisse, consequentemente a inflação foi junto. Só que ele é o malaco das cachaças e colocou um ministro da Fazenda que o mercado confiava. Esse ministro manteve as diretrizes econômicas do FHC e reconquistou a credibilidade perdida pelo medo do Lula. Isso foi até recentemente, quando o superávit foi ali, deixado meio de ladinho. O Banco Central aparentou não ter tanta independência assim e a meta da inflação não foi lá cumprida com tanto rigor. Bom, esse é o cenário que nós temos hoje. Esse vídeo não é partidário, hein, ô porra? O vídeo é sobre a história da inflação e ainda assim só sobre os principais pontos. É lógico que o Lula teve outros pontos ótimos e o FHC foi filha da puta em outros. Mas antes de você comentar aqui embaixo, largando o cacete, se pergunte se a sua crítica é pertinente ao tema do vídeo. Principais pontos da história da inflação. Se você gostou dessa bagaça, dá um like, clica aqui embaixo, compartilha. Se você não gostou, fica à vontade para dar um dislike e no desculpe. O conhecimento, inclusive de português, é sempre uma saída. Até 2016.